Você tem vontade de aprender teologia? Tem desejo de se aprofundar na palavra de Deus para ter mais firmeza, segurança na fé e até para poder entender mais do chamado do Senhor para sua vida? E o mais importante, se você quiser realmente saber interpretar corretamente a palavra de Deus, eu tenho um convite para fazer a você. Quero te convidar para conhecer o Bacharel Livre em Teologia do Nascido de Novo, curso com mais de 80 matérias, mais de 50 bônus exclusivos para você, com todo o material incluso, que vai te levar a ter o seu certificado e a sua credencial de teólogo, para pregar com sabedoria onde o Senhor te mandar. Para conhecer todos os detalhes do curso, é só clicar em Saiba Mais aqui embaixo. É um bálsamo que a gente recebe, acho que a cada leitura. Então, eu acabei esquecendo de mencionar, antes um pouco de eu ter a conversão, quando eu fiz aquela oração, Sim. Lá em casa eu achei uma Bíblia. Eu tinha um tio que morava na cidade de Avaré, que era convertido, que gostava de mim, via. E debaixo disso eu comecei a ler a Bíblia. Eu li mais de 300 páginas do Antigo Testamento. E naquele tempo eu não entendia muita coisa, mas eu achei aquilo muito fascinante. Quando eu me converti, eu me lembro até hoje, eu deitado com o Novo Testamento na mão, lendo, como você diz, né? É a boca aberta e babando o tempo todo, né? Porque eu falo, nossa, como assim? Porque aí você sai do zero. Eu vou falar não de Jesus, no Natal, na Páscoa, aquela coisa bem superficial, sim. Mas agora não, estava lendo as histórias, então eu me lembro assim que ler um evangelho, ler depois o livro de Atos e o Apocalipse, eu estava quase engolindo, né? A Bíblia, porque aquilo realmente mostrava para mim muito o poder de Deus. Aquilo que foi revelado para mim naquele momento foi assim, você vê as coisas do jeito que elas são na nossa frente, mas essas coisas são diferentes quando você vê que por trás do cenário Deus está agindo e a gente não está vendo esse filme, que você está na sala errada. Sim. Aí você entrou na sala certa. E aí você começa a ver, não, então a coisa não é bem assim. O mundo não é definido pela política, o mundo não é definido pela economia, o mundo não é definido pela sabedoria dos sábios. Deus age nos bastidores e ele tem o domínio da história. E aí a gente fica, né? E aí o que aconteceu? Eu comecei a me aprofundar e querer buscar mais. Eu vou dizer uma coisa um pouco diferente agora, né? E aí quando eu comecei a estudar hebraico e comecei a ler a Bíblia no original, me aprofundar, eu falei, puxa, esse negócio é muito mais profundo e impressionante do que eu imaginava. É um outro jeito de ver a vida, é uma outra forma de pensar, são outras prioridades. Por exemplo, eu digo para você que às vezes o meio religioso vive numa situação de conflito e competição que, na minha opinião, se eles pudessem entender a profundidade do manancial de águas, isso não aconteceria dessa forma. Então eu passei a ver esses elementos e a minha vida foi para lá de abençoada nesse sentido e realmente muito especial a relação interna comigo mesmo, a relação com o próximo, com a família e a relação com o povo de Deus e esse mundo complicado que Deus dá jeito. O maior desafio, acho, do cristão é viver numa sociedade onde há uma certa resistência, né, para o cristianismo. Olha, eu acho que mas tem um detalhe interessante. Tem um estudioso italiano, inclusive, chamado Battista Mondin. Esse dia eu estava vendo uma referência a uma palavra dele. Ele disse o seguinte: mesmo que o homem tente fugir de Deus, essa tentativa nunca dará em nada. Porque fugir de Deus, no final das contas, será uma maneira que não é a mais adequada de, no final das contas, cair nas mãos dele de qualquer maneira. Então, assim, eu tive muita experiência, Karina, com gente muito secular, gente que se afirmava ateísta, gente antirreligiosa. Você sabe de uma coisa? Deus me ajudou a ter a maior tranquilidade, porque a vontade que dá de provar que a pessoa está errada, você ficar argumentando, é bobagem. Sabe o que você faz? Ame a pessoa. O amor é a força
poderosa, mais subversiva e incapaz de ser defendida que existe nesse mundo. Sim. É isso que Deus faz com a gente. Então o que acontece? Porque o problema não é uma questão intelectual. O problema não é uma questão de você fazer as coisas assim pela força humana. O problema é espiritual e emocional. Então por isso, porque não é interessante? As pessoas estão, por exemplo, às vezes militando contra Deus e a fé e batendo pesado numa coisa que eles dizem que não existe. Sim. Quem é que é doido o suficiente de brigar contra algo que não existe? Isso não faz sentido. Olha, eu não aceito Papai Noel, eu sou contra. Eu vou abrir um blog aqui lutando contra a crença no Papai Noel. Ninguém faz isso, porque é lógico que é bobagem. Sim. Mas contra Deus as pessoas fazem, porque isso é uma ferida na alma. Sim. Então, mesmo que a sociedade seja assim, o que acontece? Ninguém consegue viver de verdade sem Deus. Sim. Então, às vezes, uma pessoa é meio antipática, é meio dura, meio vingativa, pega pesado e ofende você. Mas o que Jesus falou? Pai, perdoa, porque eles não sabem o que fazem. Então, é um grito de socorro, é um pedido de ajuda. Então, assim, trata de boa. Né? Então, às vezes, pessoas chegam para mim e vêm criticar a igreja. Eu falei, ih, rapaz, você não viu nada, eu sei coisa pior que você falou aí e tal, né? Então, quer saber de uma coisa? Se a gente não se alinhar com Deus, vamos passar a eternidade do lado dessa galera aí. Então é melhor acertar o meio de campo, né? Você acha que não vai dar certo. Então, assim, é um desafio grande, mas eu diria que é um desafio que, mediante a direção de Deus e alinhamento com a palavra, a gente certamente vai na direção certa. Sim. Eu me lembro de um cara, uma vez eu peguei um trem na Europa. Eu estava numa feira mundial dos livros na Alemanha e peguei um trem saindo de lá para ir para a Holanda. E aí tinha um senhor do meu lado, eu comecei a trocar ideia com ele, né? Eu brinco, né? Quando eu tenho ideia repetida, eu troco com as pessoas, né? Eu tenho duas dessas. Não, toca aí. Trocando aí, ele era um senhor de origem armênia, um businessman, né, internacional. Conversa vai, conversa vem, devagarzinho eu vou chegando. Eu falei, então, o senhor conhece o Novo Testamento? Né? Como é que o senhor acha da história de Jesus? Ele falou, eu não sou muito religioso, mas eu respeito e tal. E eu falei, o senhor acredita em Deus? Ele falou, acredito. Mas o acredito foi muito forte, sabe, decisivo. E eu, pô, estranhei, né? Falei, opa, ninguém diz acredito desse jeito. Aí quando ele disse, mas por que o senhor acredita? Ele falou, porque eu peguei um voo, um avião, saindo de Londres, indo para os Estados Unidos. E a turbina pegou fogo. Quando a turbina pegou fogo, quando a gente decolou, tudo meio engravatado, todo mundo muito arrumado, gente lá naquela, né, prepotência, arrogância, toda essa turma que a gente sabe que na Europa é super secularizada. Quando a turbina pegou fogo, você precisava ver a cena. É todo mundo de joelho, e não sei o que, e orando, e fazendo isso, e sinal da cruz, não sei o que. Aí ele falou assim, puxa, esse pessoal é tudo crente enrustido. Né? Eles têm pose de... Então, na hora que o bicho pega, na hora do vamos ver, você vê que a pessoa, aquilo não sustenta. Então, assim, eu acho que existe um verniz de muita suposta resistência quando você está sozinho com a pessoa, quando você está ali que abre o coração, aí de cada gaveta sai cada coisa que a gente não faz ideia, porque ninguém vive sem uma relação adequada com o seu Criador, como bem disse um dos maiores estudiosos da alma humana, o senhor Viktor Frankl, criador da logoterapia, e isso é ciência muito além de religião.